sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu vou estar lendo a partir do versículo 30. Amém? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar. O culto, eu falo que quem faz somos nós, né? Somos eu e você. E nessa noite nós podemos crer que este culto está sendo abençoado. Quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós não fomos preocupados, não ficamos preocupados com quem está ministrando a palavra, com quem vai louvar, com quem vai fazer, porque nós sabemos que Deus está no controle. Nós vemos que, eu estava ouvindo um testemunho essa semana, e no meio do testemunho, a moça ela falava assim, que ela contando que ela foi abandonada, que ela tinha AIDS, hoje ela tem 20 anos e prega a palavra de Deus. Mas quando ela nasceu, ela foi abandonada num abrigo, e quando ela veio do hospital, ligaram para aquele abrigo para falar que iam enviar uma criança. A dona do abrigo falou: não, mas uma criança aidética, não tem como, a gente não tem suporte para cuidar de uma criança aidética. E a mãe adotiva dela trabalhava nesse abrigo. E quando elas começaram a conversar, a mãe ali sendo serva do Senhor falou: não, mas eu me disponho a cuidar dessa criança. Se for necessário, eu me disponho a ficar com ela. Porque há 20 anos atrás, se você for parar para pensar como era a AIDS, né? Não tinha estrutura médica que tem hoje para tratamento. E você chegar com um bebê recém-nascido, no meio de outras crianças, tinha gente que tinha medo até de chegar perto, né, de uma aidética. Mas ela falou: não, eu me proponho a cuidar dessa criança se ela vir aqui para o abrigo. Porque como que vai fazer? E aquela criança veio para o abrigo. E ela contando que num período, passou um tempo, muitas crianças foram adotadas e aquele abrigo acabou por fechar. E um dia a mãe adotiva dela estava em casa, a dona do abrigo falou: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, a gente vai precisar fechar. E só tem ela aqui. Como que eu vou fazer com ela? Você não quer ficar com ela por um tempo, pelo menos até ver se ela consegue? Aí ela conversou com o esposo dela e falou assim: olha, vamos trazer ela, e depois que a gente conseguir alguém para adotar, conseguir um outro abrigo, a gente devolve. Só que Deus, muitas das vezes o homem faz planos, mas a palavra fala que quem assina, quem determina é o Senhor. E eles levaram aquela criança para casa. A menina tinha uns 3 anos de idade. E eles foram para o culto e levaram aquela criança. E chegando no culto, eles levaram aquela criança para o pastor estar orando. E falaram assim: olha, pastor, ora para essa criança, para Deus preparar um lar para ela está assim, assim. E Deus falou, usando a vida daquele pastor, orou, fez uma oração ali com poder, autoridade, e falou assim: hoje Deus está trocando o sangue dessa criança. E a partir de hoje, pode levar ela para fazer os exames, que Deus está trocando o sangue dela. E eles começaram a levar, começaram a correr atrás, e dos exames dela deu tudo negativo a partir daquele momento. Então nós servimos a um Deus de poder. E no meio
conhecimento, mas se propôs a ir num culto e me levar num culto. E naquele culto eu fui curada. Então, se você tem a oportunidade de sair da sua casa e vir para um culto, não fique na sua casa. Ainda que você venha desfalecendo, ainda que você venha desanimado, Deus, Ele tem restauração para você, Ele tem bênção para você. E eu estava meditando nessa palavra. Durante essa semana, o Senhor começou a falar ao meu coração. E muitas das vezes a gente vê a palavra e a gente fala assim: nossa, Senhor, mas de novo essa palavra. Mas Deus, Ele tem uma maneira diferente de tratar cada pessoa. Ele tem uma maneira diferente de falar com cada vida. E nós vemos que essa passagem, ela fala de algo sobrenatural. E se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você está disposto, você tem que querer. Porque muitas das vezes nós falamos que nós queremos viver o sobrenatural, que nós queremos, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero ir além. Mas nós não procuramos verdadeiramente viver isso. Verdadeiramente nós não nos disponibilizamos para Deus, para viver o sobrenatural dele. Deus, Ele tem muito mais do que aquilo que você já tem vivido para você. A palavra fala que Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor, Ele tem todo o poder. E muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus a pequenas coisas. E o Senhor, eu estava meditando nessa palavra. Aqui fala que o Senhor Jesus, Ele ali pediu para que seus discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar. Se você for ver nos versículos anteriores, Jesus tinha feito ali uma multiplicação dos pães, tinha muitas pessoas, tinha uma multidão muito grande, e ele desperta os discípulos, e ele fica, e os discípulos vão no mar. E a palavra do Senhor fala aqui, antes, no começo, a partir do versículo 22, que veio um vento contrário naquele mar. Né? A palavra do Senhor fala que veio um vento contrário. Os discípulos estavam ali dentro daquele barco, juntamente com outras pessoas, mas a palavra do Senhor fala que Jesus, logo eles avistaram Jesus andando, caminhando por sobre o mar. Agora você para pensar, se estava ventando, o vento contrário, né? Aí eles avistam um homem andando por sobre o mar. A palavra do Senhor fala que em primeiro momento eles olharam e eles gritaram e temeram, achando que Jesus era um fantasma. E logo Jesus falou para eles assim: tente bom ânimo, não temas, sou eu, não temais. Olha aqui como Jesus é maravilhoso. Jesus podia ter repreendido eles de uma forma até mais severa, porque eles conheciam a Jesus e eles não reconheceram o Mestre. Querido, o primeiro ponto que eu quero falar para você nessa noite: como é importante nós reconhecermos a Jesus. Como é importante nós olharmos uma situação e reconhecermos quando é Jesus que está nela e quando não é Jesus que está nela. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas muitas das vezes nós não pedimos a direção de Deus. Muitas das vezes nós não conversamos com o Espírito Santo. Muitas das vezes você quer fazer um negócio, mas você não sabe identificar se Jesus está naquele negócio ou não. E você não tem a percepção de perguntar, de orar. A palavra do Senhor fala que Jesus, quando Ele se foi, Ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, a mim e a você. Ele tem todas as respostas. E muitas das vezes eu posso chegar
vivendo. Se você tiver convicção do Jesus que você está servindo, isso que você está vivendo é tão pequeno perto da glória dele na sua vida. Isso que você está enfrentando é tão pequeno perto daquilo que o Senhor tem para você. Mas muitas das vezes somos nós que enxergamos o mar tão grande. Muitas das vezes é só uma aguinha e vai passar, porque o Senhor, Ele está no controle. E quando você entrega o seu barco para Ele, quando você segura nas mãos dEle, Ele segura nas suas mãos e Ele fala: vamos, filho, vamos caminhar, você não vai afundar. Está difícil, mas vamos caminhar. Olha para mim, não olhe para trás. O barco já ficou lá, não tem como você voltar e pular dentro do barco. Para você viver o sobrenatural de Deus, basta você usar a sua fé. Ele já tem tudo preparado para você. Mas enquanto você estiver segurando nas mãos dele, você pode dar uma afundada, mas você não vai mergulhar. E você não vai se afogar. Nessa noite o Senhor, Ele está aqui. E Ele quer falar para você que Ele está segurando nas tuas mãos. Muitas das vezes você tem olhado para um lado, para o outro, e você acha que está sozinho. Você está sentindo o vento soprar de todos os lados, e parece que nada mais dá certo. Mas o Senhor, Ele te convida: olha para mim novamente, meu filho. Se em algum momento da caminhada você desviou seus olhos do Senhor Jesus, nessa noite o Senhor te convida a voltar a olhar para Ele. Nessa noite o Senhor te convida a voltar a ver verdadeiramente aquilo que Ele tem para você. Porque o adversário, ele traz as provas, traz as lutas em todo momento, porque ele quer que você desvie os seus olhos do Senhor Jesus e que você olhe o seu problema, que você olhe a sua dificuldade e que você fale: